Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença dos senhores e das senhoras nesse momento difícil que o nosso país enfrenta. Um momento que todos precisam se unir para defender o nosso Estado, que todos precisam se unir para defender a Constituição Federal. De antemão, eu quero parabenizar aqui a toda a imprensa brasileira, sem exceção, pelos últimos acontecimentos, mostrando ao povo brasileiro, através dos programas tradicionais da imprensa brasileira, em todos os meios de comunicação, os fatos que trouxeram a liderança da oposição nesse momento de recesso parlamentar, que suspendemos. Não é o Congresso que suspendeu, é a oposição que suspendeu momentaneamente para estarmos aqui apresentando, já informei aí, já dei o processo de impeachment contra o ministro Moraes, pelas gravíssimas acusações com relação ao Banco Master. O excelentíssimo ministro da Suprema Corte do nosso país, alvo de vários processos de impeachment, já tem mais de 30, com diversas acusações que os senhores são testemunha do que já apresentamos aqui. Porém, esse é um quanto diferente. Essa questão do Master abalou a República Federativa do Brasil em todos os setores, como os senhores estão divulgando diariamente. Como a jornalista aqui, que eu quero cumprimentar a todos vocês, independentemente de posições político-partidárias, que está sendo bastante agredida, atacada, a senhora Malu Gaspar. Eu presto toda a nossa solidariedade a ela, que eu jamais imaginaria que ela seria tão atacada como ela está sendo, para vocês observarem a situação que o Brasil se encontra. Então, estamos apresentando esse processo de impeachment com base na Lei 10.079 de 1950, combinado com o artigo 52 da nossa Carta Magna, e é importante a presença do senador Magno Malta aqui, é o que representa a nossa Casa Alta. Infelizmente, não temos a maioria absoluta no Senado Federal ainda, mas com a união e pressão do povo brasileiro, poderemos chegar a esse número, como chegamos a 41 assinaturas, também contra o mesmo ministro. Infelizmente, alguns tiraram por conta de pressão, mas conseguimos pela primeira vez na história do Senado Federal o número de 41 assinaturas de senadores. Então, esse processo de impeachment, como vocês estão aí com as gravíssimas acusações, estamos aguardando mais assinaturas de senadores e de deputados federais. O deputado Marcel já chegou? O deputado Marcel também solicitou para que possamos estender esse prazo e termos mais assinaturas. A nossa meta, como liderança da oposição, é ultrapassar o maior número já existente na história da República Federativa do Brasil, que é mais de 150 deputados federais e mais de 40 senadores da República. Vou abrir as perguntas, qualquer pergunta, fiquem à vontade, posteriormente que os parlamentares falarem nesse momento difícil da nossa República. O deputado Sargento Farruque vai pegar um voo agora de 15 para as 6. Vossa Excelência utiliza a palavra. Boa tarde a todos. O momento que o Brasil vive é gravíssimo, as denúncias são gravíssimas contra um ministro da Suprema Corte. Nós não podemos ter ninguém intocável no Brasil. Deputados e senadores não são intocáveis, responderam procedimentos. E por que é que ministros do STF são intocáveis? Precisam ser investigados com todo o direito de defesa, mas é preciso investigar. É preciso que nós vamos às entranhas dessa denúncia, ver o que está por trás disso. É muito grave um ministro da Suprema Corte ter agido, ter advogado, podemos dizer assim, para um banco particular. É perigoso para o sistema financeiro. Proteger quem? A esposa que tem um contrato de 100 e tantos milhões
com esse banco, um contrato que todos os especialistas em advocacia, do meio jurídico, sabem que é um contrato superfaturado, um contrato que se pagasse um valor desse, seria para a pessoa ser responsável, para o escritório ser responsável por todo o jurídico da empresa. Não é o caso do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes. E aí chegam denúncias de uma repórter, de uma pessoa que está investigando e diz que tem fontes, tem denúncias, tem pessoas que denunciaram de que o ministro, por várias vezes, tentou interceder junto ao presidente do Banco Central, em benefício do Banco Master. Nós precisamos investigar, doa a quem doer. Nós já tivemos no passado denúncia contra o ministro Toffoli de que teria pego 50 mil do ex-governador do Rio de Janeiro e ficou por isso mesmo. Vamos passar o Brasil a limpo. A oposição está aqui hoje para tentar passar o Brasil a limpo. Força e honra! Magno Malta. Não dá para tirar aqui, ó, e o senador falar sentado. Na coletiva aí tem que... Moveu o carrinho para frente. Ajeita o carrinho para ele não quando sentar. Solta. Atropelar em pé. Não tem habilitação, hein? Boa tarde a todos. Boa tarde à imprensa. E dizer que esse é um momento ímpar da vida do Brasil. A história do Brasil não registra nos últimos tempos. Eu cheguei nessa casa aqui na Câmara dos Deputados em 97 para 98. Mas conheço a história para trás. Mas a invasão de um poder, de forma sorrateira, quando eu mesmo chamava de ativismo judicial, e chegou ao ponto de ditadura judicial, não esperávamos nunca que iríamos chegar e ver esse momento. Existe um xerife no Brasil hoje, e que certamente vocaliza, assina e age em nome de um consórcio perverso que se tornou o Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, eu desafio você a mandar a Polícia Federal, 6 horas da manhã, na casa de Malu Gaspar. Eu desafio você a mandar a Polícia Federal, 6 horas da manhã, na casa de Mônica Bergo. Eu desafio você, Alexandre de Moraes, a colocar Malu Gaspar no inquérito das fake news. Você não vai fazer. Você não vai fazer. Porque se você fizer, você sabe que a casa vai cair mais rápido do que já está caindo. Seja bem-vinda, Malu Gaspar. Seja bem-vinda, Mônica Bergamo. Seja bem-vinda, imprensa. Não posso esquecer que esse monstro cresceu com a ajuda de vocês. Vocês passaram o pano, praticaram a profissão de franelinha durante muito tempo, passando o pano para essa ditadura que se estabeleceu, mas o fato de entender na cabeça de vocês que ele passou dos limites e não há limite para ele, parabéns. Sejam bem-vindos ao time daqueles que querem liberdade para o Brasil. Sejam bem-vindos para o
time daqueles que querem liberdade de imprensa, que querem o direito de ir e vir, que não querem as suas vidas sendo monitoradas por um consórcio, por 6 ou 7 indivíduos. Sejam bem-vindos ao Brasil que não tenha crime de opinião. Vocês vão ajudar o Brasil. A imprensa vai ajudar o Brasil e deve, nesse momento mais grave da vida da nação. Bem-vindos, estamos juntos. Essa é a palavra. Nós não estamos aqui para crucificar. O que passou, passou. Agora o entendimento é um só, de que não podemos viver assim, com um ministro que pega um avião para ver um jogo, com um advogado daquele que está sendo investigado, e aquele que está sendo investigado, o ministro chama para si, agora falo do Toffoli, o caso do Banco Master, chama para si, coloca sigilo, e apenas 4 pessoas têm. Quando alguma coisa chegou aqui à CPMI do INSS, rapidamente foi recolhido um sigilo poderoso. E aí esse mesmo ministro, para tentar abafar o que Alexandre de Moraes fez, que precisa ser impeachmentado para que essa nação tenha respeito do mundo, o que ele fez? Então o senhor Alexandre de Moraes agora é o lobista jurídico. É um lobista. Pressionou o Galípolo, marcou uma reunião com o Galípolo, ligou para o Galípolo. Mônica Bergamo não ia falar isso sem soubesse o que estava falando. E agora o Toffoli, porque o sistema ele se fecha, ele se protege. O Toffoli, qualquer estudante de direito do primeiro semestre pode dar uma aula para ele, porque ele desconhece completamente. O ordenamento jurídico nacional foi para a vala comum. A Constituição foi para a casa da cucuia. Desapareceu. Não há respeito, nem com o cidadão, nem com essas duas casas. A Câmara para eles e o Senado nada vale. E aí precisa de ter altivez. Os 2 presidentes da casa. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, e o presidente da casa, Hugo Mota. Vocês precisam sentir-se atingidos, feridos, desrespeitados, cuspidos, num momento como esse. E aí o indivíduo chama para si, porque o papel é tão somente guardar a Constituição, dizer o que é constitucional e o que não é constitucional. Ponto! Para isso eles foram sabatinados e foram aprovados. Guardar a Constituição. Mas ele marca, Cabo Gilberto, líder, ele marca uma cariação para humilhar um técnico, um servidor do Banco Central. Imagine se isso fosse alguém que Bolsonaro indicou. A narrativa seria porque o técnico é negro e está sendo humilhado por Toffoli. Qual foi o crime desse rapaz? Ser técnico? Descobrir uma falcatrua que envolve políticos? Que envolve ministros? Descobrir tecnicamente um rombo que envolve o BRB e o Master? Qual é o crime desse técnico do Banco Central? Nós brasileiros não podemos permitir o linchamento público desse rapaz. Vai fazer a cariação com o Vocaro? Seu amigo Toffoli. Com tudo combinado com o Vocaro? Morde aqui, ó, para ver se sai leite. Morde. Está de sacanagem. O Brasil não vai aceitar. Nós da oposição não vamos aceitar, pastor Eurico. Nós, senadores, não vamos aceitar, senador Wellington. E falo aqui em nome de todos. A oposição está unida. Se a mídia está unida e precisa se unir para defender a Malu Gaspar, vocês não podem deixar Malu Gaspar virar uma Daniel Silveira. Vocês não podem deixar ela sozinha para que o abutre possa destruí-la. E se depender de nós, da nossa voz,
Graças a Deus operaram as minhas pernas, não foi a minha garganta, nem costuraram a minha boca. E nem vão. Esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, ele versa sobre os mais diversos assuntos de um lobista que tem apelido de ministro. De alguém que se acha dono patrão, xerife desse país. Já aprontei, comunico os senhores ao final. Senhores deputados estão já comunicados, porque precisa partir dessa casa, de nós, só o apoio, o pedido de impeachment do ministro Toffoli, Dias Toffoli, por todos os crimes cometidos, à luz do dia. Já poderia não estar ali quando deu cabo e fim a Lava Jato. Os bandidos estão na rua e pedindo dinheiro de volta, que foi roubado, confessado por eles mesmos, e os outros que fizeram delação, e os outros que fizeram foram lá, acordo de leniência. Nós estamos sofrendo, é doído, mas nesse momento o nosso sofrimento tem que ser muito menor do que a sede de justiça que nós precisamos ter por esse país. Por isso fica o meu registro, a oposição está unida, todos que aqui não estão, nós estamos representando, porque todos eles estão juntos, todos estamos juntos, e nós não vamos deixar impune aquilo que é o nosso papel. É o Congresso Nacional, é o Senado da República, que tem que responder ao povo e impeachment todos esses que violaram as nossas leis, códigos e enterraram, sepultaram para sempre a nossa Constituição. Eles precisam ser punidos. Marcel, só esperar o Magno se ajeitar. Só esperar o Magno se ajeitar aí. Bom, muito boa tarde a todos. Agradecemos o trabalho também da imprensa aqui presente, de todos aqueles que estão fazendo as transmissões e que em breve também farão seus questionamentos. Quero aqui saudar o nosso líder da oposição, Cabo Gilberto, pela iniciativa de suspender o recesso parlamentar da oposição e também daqueles que puderam vir e mesmo os que não estão conosco aqui, mas que têm junto com a gente trabalhado nas duas frentes que estão sendo propostas com mais urgência nesse momento. A instalação de uma CPMI do Banco Master, está aqui o Carlos Jordi, com quem eu tive a honra também de ombrear na liderança da oposição no primeiro ano dos nossos trabalhos aqui no Congresso Nacional, e o impeachment de Alexandre de Moraes. Acho importante mencionarmos essas duas frentes que congregam senadores e deputados de vários partidos políticos, não só do PL e do Novo, que são os partidos da oposição, e mais do que isso, fazem um apelo à população brasileira para que se engaje neste momento crucial da nossa nação, para que cessem os abusos de autoridade, cessem todas as ilegalidades e as inconstitucionalidades. Senador Magno Malta, em seu nome também o senador Rogério Marinho, líder da oposição no Congresso Nacional, no Senado da República, aliás, que tem feito um trabalho exemplar liderando o nosso time na CPMI do INSS, que é preciso sempre lembrar, revelou uma mesada de R$300 mil para o filho do presidente Lula, e também esse tema será mais aprofundadamente investigada ao longo do ano que vem. Junto com o senador Rogério Marinho, estamos fazendo um trabalho de denúncia há muito tempo. E nós percebemos aqueles que achavam que o arbítrio era só para um lado, e realmente tem atingido a direita sobremaneira nesses últimos anos. Mas ele atinge, na verdade, muito mais quem incomoda aqueles que se acham os donos do poder.
O inquérito das fake news, é preciso lembrar, não foi iniciado como mera arma de perseguição política, apesar de estar sendo utilizado, sobretudo para isso. Foi criado para encobrir aquilo que o ministro Toffoli dizia ser mentira, que era uma matéria jornalística, dizendo que um famoso delator de nome Marcelo Odebrecht considerava o ministro nas suas planilhas de propina como o amigo do meu pai. Assim começou o inquérito das fake news e assim começaram os abusos e os arbítrios que perseguem brasileiros até hoje. Infelizmente, em muitos casos, como bem foi dito aqui já, com o olhar complacente ou até mesmo com a torcida daqueles que deveriam ajudar a combater tais arbítrios. Agora chegamos ao momento em que, mais uma vez, o poder do Supremo Tribunal Federal ilimitado, sem fiscalização, tenta ser utilizado para encobrir outro grande escândalo nessa nação, envolvendo o Banco Master. Dias Toffoli vai fazer uma acariação amanhã, durante o recesso, entre técnico do Banco Central e Banco Master. Veja-se o tamanho do absurdo, um banco que contrata a esposa de um ministro por 129 milhões de reais, não para oferecer serviços jurídicos, isso agora está claro, mas para oferecer lobby, ou melhor dito, talvez, proteção. E quem atua em nome dessa instituição financeira não é a esposa, segundo revelado por Malu Gaspar, de O Globo e outros jornalistas brasileiros, mas o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. E diferentemente de outros crimes que agora inovou-se, disse que quando tentados já são consumados. O de advocacia administrativa, quando tentado, já é crime. E é por isso que protocolaremos o pedido de impeachment por crime de responsabilidade do ministro Alexandre de Moraes, que já conta com a assinatura de 115 parlamentares entre deputados e senadores. E trabalharemos para instalar a CPMI do Banco Master da mesma forma, deputado Cabo Gilberto, senador Magno Malta, para que esse país, de fato, seja passado a limpo. Até porque se a CPI do abuso de autoridade já estivesse funcionando, deputado Hugo Mota, presidente dessa Câmara dos Deputados, e ela já está pronta para ser instalada, certamente não estaríamos passando por esse momento. Vamos continuar trabalhando em prol do nosso país, contra a corrupção, os abusos e os arbítrios. Parabéns à oposição e a todos os brasileiros engajados conosco. Uma boa tarde. Viva o Brasil! Boa tarde a todos, cumprimentar toda a imprensa, quero também cumprimentar e parabenizar o deputado Cabo Gilberto, novo líder da oposição, por essa iniciativa. Eu fui um dos que mais cobrou, o deputado Cabo Gilberto, que nós pudéssemos fazer essa vinda até aqui durante o nosso recesso, porque é um momento muito grave que nós estamos vivendo e que a população pede providências, pede que nós não deixemos que isso morra na praia. Quero cumprimentar também todos os parlamentares presentes por interromperem o seu recesso parlamentar, o seu descanso merecido com suas famílias, para que a gente possa protocolar esse pedido de impeachment e se engajar na CPMI do Banco Master e também parabenizá-los pela coragem, porque nós sabemos o quanto que nós somos perseguidos quando nos insurgimos contra a tirania do STF, contra a tirania de Alexandre de Moraes. Se qualquer pessoa no país, qualquer pessoa, tivesse um contrato de 129 milhões de reais com um banco fraudulento que deu um calote de 12 bilhões de reais, se essa pessoa advogasse para esse banco, com certeza essa pessoa já estaria com busca e apreensão, já estaria com sigilos quebrados, já estaria em inquéritos, mas como nós estamos vivendo o tempo da ditadura do judiciário, em que essa é a esposa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, nada acontece, nada acontece. Aliás, o próprio Alexandre de Moraes já deveria ter sido afastado em qualquer país sério, ele já estaria afastado de suas funções e já estaria também sendo responsabilizado, investigado por essas acusações. E mais, nós ainda vemos Toffoli, que avocou para si a competência
de toda essa questão da ação do Banco Master, avocou para si, colocou sigilo absoluto, poucos dias após ele viajar para a final da Libertadores com o advogado do Banco Master. Olha, só não enxerga quem não quer a promiscuidade da relação institucional e da relação dos ministros com o que está acontecendo com um banco fraudulento e que, na verdade, Daniel Vorcaro, quando contratou por 129 milhões de reais a esposa de Alexandre de Moraes, ela não contratou ela contratou ele. Ela contratou Alexandre de Moraes, ele contratou Alexandre de Moraes para que pudesse fazer o lobby para fazer toda a questão da venda para o Banco Regional de Brasília. E agora o que está acontecendo? Diante disso, nós estamos vendo o sistema reagir e Toffoli simplesmente, numa cara deslavada, está buscando anular a falência, anular a liquidez que foi feita do Banco Master para se salvar. E não é possível que nós não percebamos que isso não é só algo que vai destruir a nossa democracia, mas destruir também o sistema financeiro nacional. E é por isso que o impeachment de Alexandre de Moraes é extremamente necessário. Sim, por esse fato e por todos os outros que nós já vimos acontecer há muito tempo no nosso país. Mas também é necessário que nós instalemos a CPMI do Banco Master. Olha o que aconteceu com a fraude do INSS. Se não fosse a CPMI do INSS, as investigações com relação à fraude jamais teriam avançado tanto. Então é por isso que é necessário que nós instalemos uma comissão parlamentar mista de inquérito para colocar para ser ouvida a esposa do Alexandre de Moraes e diversas outras pessoas envolvidas com a fraude do Banco Master, e não deixamos morrer a situação, não deixemos que eles revertam essa situação que será realmente vergonhosa para o nosso país. Nós já temos aí em torno de 170 assinaturas, acredito que até amanhã nós já vamos conseguir as 198 para, assim que voltarmos aos trabalhos legislativos, já instalar a CPMI e assim passar tudo isso a limpo e não deixar que o Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, continue envergonhando o nosso país com esse conluio da fraude bilionária do Banco Master. Obrigado. Quero aqui parabenizar a mídia pelo excelente trabalho que vem realizando no que diz respeito às arbitrariedades entre o ministro Toffoli e o Alexandre de Moraes. Que fique bem claro nessa casa e para o Brasil que nenhum homem é maior do que a função que ele ocupa. Nem o ministro do STF, nem o presidente da República, ninguém. Mas vamos só dar um passo atrás. O presidente Bolsonaro, quando nomeou o Ramage, falaram, para ocupar a função da Polícia Federal, falaram que ele era amigo da família, não podia nomear. Não era amigo, porque eu sou amigo do Bolsonaro há décadas. E Ramage chegou durante a campanha. O presidente Bolsonaro assinou indulto por Daniel Silveira. E artigo 53 que senadores e deputados são invioláveis. O que é que ele fez? O que é que fez com o indulto? Não aceitaram o indulto. Mas vou além. Vou além. O inquérito, aquele inquérito do fim do mundo, o inquérito da fake news, ministro Dias Toffoli, por ofício, nomeou o ministro Alexandre de Moraes, que não tem prazo. É o único inquérito na face da terra que não tem prazo. E agora, muita coincidência, o Dias Toffoli, acho que ele deu um ofício para ele mesmo, não sei o que aconteceu, que não foi sorteio, ele pegou esse processo e vai fazer a cariação.
Aí agora quem vai falar aqui é um perito criminal, um investigador. Porque como que ele vai fazer uma cariação se não houve depoimento ainda? E a partir do momento que ele vai pegar um depoimento que vai ter falha, vai corromper um depoimento, lá na frente pode aliviar os amigos. O mesmo ministro Alexandre de Moraes, quando eu fui lá para a Praça dos Três Poderes, com um esparadrapo na boca, uma camisa de Israel, a Bíblia na mão e a Constituição. Talvez tenha sido isso que deixou ele assim, agindo de forma diferente. Mandou a polícia me tirar da Praça dos Três Poderes. Eu fui lá por quê? Por causa da injustiça que ele estava cometendo com meu irmão Bolsonaro, os presos do 8 de janeiro. E eu fui para lá porque os parlamentares não estavam podendo falar. Está aqui o Jordi, está o Van Hatten, a perseguição que o parlamentar não está podendo ter sua liberdade de expressão. Eu fui para lá. E eu fui para lá também pelas injustiças do 8 de janeiro. Mas ele me tirou da Praça Três Poderes. Ministro Alexandre de Moraes. Quem fala aqui é o Hélio Negão, é o Hélio Bolsonaro, é o Hélio Lopes. Você me tirou da Praça Três Poderes, mas não tirou de mim a vontade de lutar por um Brasil melhor. Tudo bem, cara. Queria ter um filho assim. E que fique bem claro que a oposição, ela não vai desistir. E para todos da oposição, eu vou deixar aqui uma frase de Martin Luther King, que ele falou: se você não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas não pare. Ministro Alexandre de Moraes, estamos aqui e vamos pedir o seu impeachment. Pessoal, não vou falar, vou repetir nada aqui que já foi falado até agora. Vou simplesmente dizer para vocês o seguinte: nós não vivemos um momento democrático. Nós não temos um regime democrático de direito no Brasil. Isso foi suspenso já há algum tempo. Então, se isso é uma verdade, não existe razão para nós, deputados e senadores, estarmos no recesso parlamentar. O Brasil não vive uma democracia, o Brasil vive um regime de exceção protagonizado pelo judiciário. Então nós precisamos sim estar reunidos aqui, e entrei com pedido no começo desse mês de dezembro para que fosse de maneira permanente, até que a democracia pudesse voltar a existir no país. Não temos democracia, então se não temos, temos que agir no sentido de voltar à democracia. O impeachment é necessário, a CPMI do INSS não poderia ter sido suspensa por causa do recesso. Deveria estar funcionando agora, o Brasil quer respostas. Os pagamentos aconteceram para indenizar aqueles que foram roubados, os velhinhos, as velhinhas. Esse dinheiro saiu de onde? Saiu do governo, saiu dos impostos que nós pagamos e que foi para o orçamento. Não foi dinheiro que foi recuperado de quem roubou. Quem roubou não está preso ainda, porque chegaram aqui para depor, protegidos por um habeas corpus do Supremo. Então são inúmeros os casos. O Banco Master é mais um. E eu digo para vocês, agora chegou a hora da onça beber água. Não tem mais retrocesso. Ou nós levamos isso daí adiante, nós como oposição estamos unidos para isso, estamos cobrando do presidente da Câmara e do presidente do Senado: sejam machos e ajam de acordo com o que vocês foram eleitos. E nós elegemos vocês também. E nós exigimos, os senadores estão exigindo do senador Davi Alcolumbre e nós do deputado Hugo Mota. Exigimos que vocês cumpram os seus papéis e abram as investigações dentro das casas para que a democracia possa ser restabelecida. Impeachment já, não só do Alexandre de Moraes, mas de todos os outros. E termino começando com o que o Hélio falou. Martin Luther King falou uma frase que eu mudei: o que me preocupa é o silêncio dos bons. Não. O que me preocupa é o silêncio daqueles que eu achava que eram bons. Graças a Deus a mídia está falando. Parabéns a vocês. Boa tarde. A verdade está nua. Dizem que a verdade foi tomar banho, a mentira roubou suas roupas e hoje ela anda nua. E nós vamos nos escandalizar com a verdade ou encará-la?
Esse caso é muito, mas muito mais grave que a Lava Jato. Esse é o maior escândalo que poderia se acometer sobre uma nação, porque os seus protagonistas são membros da mais alta corte. E quando nós vimos direitos e garantias fundamentais serem solapados e a interferência direta dentro das atribuições do Executivo, boa parte da população e também da imprensa se calou. E isso antes até do governo Bolsonaro, porque havia lado. Posteriormente, nós vimos do governo Bolsonaro, mais uma vez interferindo no Executivo e no Legislativo. E agora que legislamos, vejam os senhores, já não tem mais pudor em se falar. O STF não quer que legisla sobre essa matéria. O último tema relevante que tratamos aqui foi a anistia, e era falado abertamente, não, a gente não pode votar anistia porque o STF não deixa. Ou fulano e beltrano do STF não deixa. Interferiram no Executivo, interferiram no Legislativo, usurparam atribuições constitucionais de outros poderes, perseguem parlamentares da oposição o tempo todo e agora atacam o sistema financeiro nacional. Atacam toda a estrutura econômica, algo que pode jogar o Brasil na fossa de todos os países economicamente livres, porque há um risco real de nós perdermos totalmente a credibilidade, porque segurança jurídica já não temos. Este processo sequer é de competência do Supremo e, como mágica, foi avocado pelo ministro Dias Toffoli. Sem entrar no mérito das reuniões escusas, que, segundo o próprio ministro Alexandre de Moraes, foram feitas para tratar da Magnitsky, ora, sua esposa não tem um escritório de advocacia, que pelo jeito é o mais bem pago de Brasília, por que um dos seus advogados não foi até essa reunião? Não existe reunião de juiz com dono de banco. Não existe reunião de juiz com técnicos do Banco Central. Não numa democracia. Convido aos senhores que por anos gritaram que tinham que salvar a democracia, que agora de fato a salvem. Porque se destruir a economia do Brasil, não vai sobrar muita coisa para salvar. O STF não tinha competência. Não existe acareação sem depoimento. E, ao que parece, vão se esculhambar num processo secreto, um técnico, para de forma estratégica vazar um trecho, para depois justificar a desliquidação do Banco Master. E aí empurrar mais uma vez sobre os brasileiros. Estima-se, e eles querem fazer isso porque há pressa, antes do auditor dar o seu parecer, porque há estimativas que esse escândalo é pior que a Lava Jato. E eu pergunto aos membros da imprensa, nós vamos ficar reféns agora do amigo do meu pai? Bem-vindos, senhores, que lutemos todos agora por democracia, porque a economia não é nem de esquerda nem de direita, a economia do povo brasileiro. Quero cumprimentar toda a imprensa presente, essa que sempre foi considerada como um quarto poder no nosso país, dada a sua influência, tanto para o bem quanto para o mal. Cumprimentar o senador Magno Malta, cumprimentar os deputados da oposição que aqui estão, pelo chamamento do nosso líder, novo líder da oposição, deputado Cabo Gilberto. O ano de 2025 foi marcado como um ano em que o Brasil acordou de uma ditadura do judiciário, um ano que foi marcado por deputados perseguidos, um ano em que nós revelamos o roubo dos nossos velhinhos do Brasil, o rombo do INSS, um ano em que nós vimos o presidente Bolsonaro ser preso sem ter cometido crime algum, o ano em que pessoas inocentes foram presas com Bíblia na mão lutando pela sua liberdade, o ano em que um batom virou uma arma de uma mulher condenada a mais de 14 anos. O ano em que nós vimos de fato o Congresso Nacional acovardado. 2026, eu desejo que seja um ano em que o Congresso Nacional volte a tomar as rédeas desse país, porque é o único poder legitimamente constituído
para resgatar aquilo que em 2025 nós entendemos que perdemos ao longo do tempo, que é a nossa democracia. A democracia do Brasil só será resgatada a partir do momento em que o Congresso Nacional retome de fato a sua autonomia. Que essa interferência entre os poderes acabe de uma vez por todas, e só será assim feito com a coragem, não somente desses deputados e senadores que aqui estão, e que nós estamos representando aqueles que não estão aqui fisicamente, porque cada um tiveram seus motivos. Só será resgatada a nossa democracia com a coragem do presidente Hugo Mota, do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Então, o meu desejo de feliz ano novo aos presidentes da casa, muito mais do que desejar saúde, é desejar coragem. O resgate da nossa democracia passa pelas nossas mãos. O que está sendo protocolado na sequência, hoje é um ato de anúncio, e feliz a sugestão do deputado Marcel Van Hatten de deixarmos abertos aqui as assinaturas, porque já ultrapassamos 100 de assinaturas e vamos bater o recorde de mais de 150 assinaturas. A CPMI do Banco Master vai trazer ainda mais luz a cada fato colocado nesse documento protocolado na sequência no Congresso Nacional. Vai fazer com que 2026 comece o ano com o impeachment de um ministro do STF, resgatando a nossa independência entre os poderes, a harmonia e normalizando esse país. Então eu quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras, e que a gente possa iniciar 2026 com o impeachment realizado do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Da mesma forma, eu não serei repetitivo, mas quero agradecer a presença de toda a imprensa, a presença de um senador representando o Senado, Magno Malta, e a presença dos meus colegas deputados. A imprensa, ela pode, na sua maioria, ser de esquerda, mas existe uma coisa em comum entre vocês da esquerda e nós da direita. Nós somos brasileiros. Vocês são brasileiros, eu tenho certeza que vocês amam esse país. Mas o momento que a gente vive hoje nesse país, à beira de um abismo, levando esse país para o fundo do poço, com as injustiças que a gente está vendo, de um poder, o poder judiciário, se intrometendo nessa casa, se intrometendo no poder legislativo, isso é inadmissível. E quando a gente vê o que é pior, o poder judiciário entrando numa seara para se defender, se proteger com interesses espúrios, financeiros, tentando proteger uma negociação de um banco privado. Aonde nós chegamos nesse país, imprensa? Por que defender a ilegalidade? Por que ainda defender esse ministro que está levando o país para o fundo do poço? Não é somente o presidente da República, mas um ministro que se acha todo poderoso acima de tudo. Ninguém está acima da lei. Mas, infelizmente, a gente tem visto aqui o Poder Judiciário tomar conta, inclusive, do presidente da República, e presidindo esse país, e tomando também a posição de legislativo, querendo legislar o que não é seu papel. Então eu faço aqui um apelo reflexivo, para que vocês da imprensa pensem, porque esse país está acima de tudo, e Deus acima de todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de toda a imprensa que vem nos prestigiar hoje. Agradecer o Cabo Gilberto, nosso novo líder da oposição. Está claro e notório para todos nós aqui o que o Supremo vem fazendo. E que esse governo vem fazendo também. Um monte de escândalos de corrupção, um monte de envolvimento, prejuízo nas estatais.
e agora uma nova modalidade. Primeiramente, o judiciário servia para apoiar o governo, para que o governo continuasse fazendo esse desmando com uma sensação de legalidade, porque moralidade faz tempo que não existe nesse país. Agora é um próximo passo que o Supremo dá. Eles não precisam mais do governo para agir de forma ilegal e imoral. Eles mesmos já estão se protegendo, eles mesmos já estão fazendo as suas ações de mais de 129 milhões de reais. É para isso que nós precisamos do nosso judiciário, um Supremo para defender as causas do povo brasileiro, está lá para se defender, se blindar. Criticaram muito uma proposta de blindagem, que eles mudaram até a nomeação, né, que era, colocaram blindagem, mas a deles está aí. Não tem nenhum tipo de ética, não tem nenhuma moralidade, é eles por eles. E daqui a pouco, nobres colegas jornalistas da imprensa, vocês terão também os seus direitos cerceados. É o próximo passo, calar quem tem a voz para dizer, calar quem tem a coragem de falar para o povo brasileiro o que está acontecendo dentro do Supremo. Então nós temos que tomar essa atitude agora. Nós, parlamentares, com o apoio da imprensa, que ainda tem a coragem de dizer. Porque muitos dizem que a imprensa de esquerda e de direita, o jornalista tem que dar o fato, tem que dar a sua opinião do caso, mas não tentar influenciar a política nacional do jeito que fica ruim para todo mundo. Só corrupção, só desmando, esse caminho nós não podemos mais aceitar. 2025 foi um ano muito terrível. Tomara que em 2026 a gente possa superar essas expectativas e melhorar o nosso país e dar ao brasileiro, povo brasileiro, a sensação de que nós realmente temos uma justiça que se preocupa com quem precisa de justiça, não se preocupa em ter valores em suas contas bancárias. Muito obrigado. Viva a democracia! Está precisando sair, que ele está com dor. Ok. É o nosso senador Magno Malta, agradecer todo o esforço, né, de estar aqui conosco, mas tem que sair agora. Está cirurgiado e se recuperando. Fique registrado para o Brasil. Viva a democracia! Viva a democracia! Que democracia? Viva a ditadura, Brasil! Hoje nós vivemos a ditadura da toga. É ditadura da toga? Diga que o Coronel Meira está mentindo. Escândalo em cima de escândalo. Mensalão, Lava Jato, CPMI do INSS. Essa agora é fichinha. É fichinha, está comprovado. É a Rede Globo que colocou, viu? Rede Globo. São os repórteres, é a imprensa. Parabéns, imprensa nacional. Está acordando, até que enfim. Está acordando. O que falta acordar nesta casa? A Câmara e o Senado tem que sacudir a chave daqui desses prédios no Lago Paranoá e fechar. Se continuar do jeito que está, não adianta. É palhaçada. Ter senador e deputado federal nesta casa fazendo o quê? Nada. Escândalo em cima de escândalo. E agora, está comprovado, o sistema está funcionando a todo vapor. Está aqui exatamente agora, tá certo? A denúncia que a gente traz do Metrópolis. A Metrópolis acabou de publicar. PGR diz que contrato de esposa de Moraes com o Master não configura a atuação, possível atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Está aqui, é o sistema, é a PGR. Aí vem aqui, uma das justificativas para apuração era o contrato firmado entre a instituição financeira e o escritório comandado por Viviane Bassi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. Ao arquivar o pedido, Gourmet, faz parte, né? Faz parte do sistema ou não? Total parte do sistema. Afirmou que sobre o contrato não se vislumbra a priori
qualquer ilícito que justifique a intervenção dessa insistência, dessa instalação. Amigos, isso é uma vergonha, Brasil. Acorda, Brasil. Acorda, Câmara Federal, Senado. Nós verdadeiramente fomos eleitos pelo voto do povo brasileiro. Somos nós que representamos o povo brasileiro. E o que é que estamos fazendo aqui? Quero parabenizar o cabo Gilberto Silva, líder da oposição, todos que vieram dos seus estados, todos que estão assinando. É isso o mínimo que a gente pede. Assine. Você, como deputado federal, senador, bote seu nome e assine. Se você não quer botar sua cara, se você, deputado federal e senador, tem rabo preso no STF, mas tenha coragem de honrar o voto que você recebeu. Assine. E para terminar e concluir, parabéns à imprensa. Vamos para cima. Rede Globo, pelo amor de Deus, proteja os seus repórteres. É o mínimo que a gente pede. Proteja. Não deixe Alexandre de Moraes, o ditador do Brasil, eu tenho coragem de dizer, o ditador do Brasil, acabar com o quarto poder. Porque todo mundo diz que a imprensa é o quarto poder. E eu concordo. E eu ajudo a imprensa a levar a verdadeira informação para todo o povo brasileiro. Então não basta mais só o celularzinho, as mídias que a gente coloca. Agora a imprensa oficial, a imprensa que também ganha, tá certo? Do sistema, que a gente sabe, está se rebelando. Parabéns, imprensa! Liberdade! Liberdade neste fim de ano, um feliz ano novo, mas liberdade para o povo brasileiro. E esta liberdade eu só entendo saindo desta casa, saindo da Câmara e do Senado, porque nós somos verdadeiramente a representação da democracia, a representação do povo brasileiro. Meu muito obrigado. Estou notando aqui, pessoal, que o microfone da Globo não está aqui presente. O pessoal da Globo está por aí? Infelizmente, a maior passadora de pano do Brasil não está aqui para noticiar um fato tão importante. Eu esperava muito que esse microfone da Rede Globo, que agora já deve estar mais uma vez sendo ameaçada, estivesse aqui, mas infelizmente não está. As pessoas que eu imaginavam que não estariam aqui de forma alguma, uma delas seria Jair Bolsonaro, que tem que ser liberto a qualquer momento. E a outra, o senador Magno Malta, que tinha acabado de passar por uma cirurgia, mas não, veio aqui defender o seu posicionamento, defender o Brasil. Parabéns, senador Magno Malta. Quero ainda relembrar que já temos dezenas de pedidos de impeachment protocolizados contra o ditador da toga, Alexandre de Moraes. Esse é só mais um ato que demonstra que essa casa alta não está funcionando. Sobre a batuta do covarde Davi Alcolumbre, Alexandre de Moraes rasga, vilipendia a Constituição Federal. Não é a primeira vez, já são diversas, dezenas vezes que Alexandre de Moraes defeca na Constituição Federal. Senadores, a maioria deles são covardes. Pode estar no Brasil, na China, no raio que o parta. Quero saber se mais de 15 senadores da República assinaram esse pedido de impeachment. Porque o Infoleg dá o direito do senador e do deputado federal, que também são covardes e canalhas, para assinarem. Ao todo, não tivemos 120 assinaturas. Onde estão esses covardes que foram eleitos pelo povo? Eu quero muito que o Brasil seja passado a limpo, que o violador dos direitos humanos, Alexandre de Moraes, seja impeachmentado. E que Bolsonaro, que nada fez, e diversos presos políticos sejam libertos.
Porque eleições sem Bolsonaro, isso sim é golpe. Obrigado, quero agradecer a todos os jornalistas pela presença. O deputado Caveira fez uma observação excelente, lembrando que a Bandeirantes também está aqui. E o mesmo juramento que os jornalistas fizeram quando se formaram, é o mesmo juramento que os deputados federais fazem quando chegam aqui, é dizer a verdade. Parabéns a Malu Gaspar, a Mônica Bergamo, e parabéns também a Adriana Matos, do Valor Econômico, que eu vou lembrar vocês aqui. Quando a gente ouve um deputado, pastor Eurico, dizer aqui que uma reportagem da Metrópolis passou a notícia que a PGR tem um entendimento que é normal ministros terem parentes, donos de escritórios de advocacia, defendendo causas que eles mesmos irão julgar. Olha, o país já viu coisas absurdas, mas passou de todos os limites. Passou do limite tolerável. É um absurdo jurídico. A assessoria do Partido Novo pesquisou, a minha assessoria pesquisou, nunca houve um contrato com um escritório de advocacia nesse país, um contrato sem causa no valor de 129 milhões de reais. Eles não ganharam nenhuma causa, não. É um contrato, é ali uma causa sem objeto. Nem a Vale do Rio Doce, nem a Petrobras, nem o governo federal com os escritórios de advocacia fora do país que defendem o Brasil, em inúmeras causas que envolvem o nosso país. No ano de 2025 foram gastos 61 milhões de reais para defender 220 milhões de brasileiros. O escritório de advocacia de um ministro defende o interesse de uma pessoa. Olha, lembrem desse gráfico aqui, ó, imprensa. Jornalista Adriana Matos, 20 de novembro, Valor Econômico. Jornalista Adriana Matos detalha, juntamente com a designer Tatiana Arada. Nós temos aqui Henrique Meirelles, ex-presidente do Banco Central no governo Lula, consultor do Banco Master. Ricardo Lewandowski, atual ministro da Justiça do nosso país, chefe da Polícia Federal, consultor do Banco Master. Nós temos Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do Lula, consultor do Banco Master. Nós temos o escritório de advocacia da mulher do ministro Alexandre de Moraes prestando serviço. Nós temos Jacques Wagner, senador, Jerônimo Rodrigues, governador da Bahia, Rui Costa, ministro da Casa Civil, ligados a Augusto Lima, sócio e CEO do Banco Master. Resgatem esse gráfico de Adriana Matos. É mais do que completo. Está aqui exposto o maior absurdo da nossa nação. É o meu 7º ano como deputado federal. Só esse ano eu falei 497 vezes na tribuna. Eu nunca testemunhei um absurdo em contrato dessa forma. Ou a gente aprende a punir quem faz coisa errada. A gente precisa afastar o ministro Alexandre de Moraes. Até para o próprio bem dele. Até para o próprio bem do país. Para o bem do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é um escárnio. A gente viu jornais no exterior fazendo piada, dizendo que a esposa do ministro só perde por Neymar, citando ela como um craque. Ela recebe mais dinheiro por mês do que o Hulk, do que o Gabigol, do que o Paulinho, do que o Oscar. Olha, pessoal, a indignação é pouca. A gente precisa lutar por esse país. Parabéns aos deputados. Eu saí de casa, deputado Gilberto, a minha mãe falou assim, de 80 anos, pô, filho, você vai, suas férias, você já trabalha tanto, porra, pode ser que não dê em nada. Olha, vai dar em alguma coisa o dia que a gente tiver deputados e senadores que honrem os votos do brasileiro, que saem numa manhã de domingo, de 4 em 4 anos, para depositar confiança. E, mais uma vez, parabéns à imprensa brasileira, que é responsável pelo sucesso ou insucesso desse país. Parabéns à jornalista Adriana Matos, Malu Gaspar e Mônica Bergamo. Obrigado. Olha, pessoal, boa tarde. Muito já foi falado, então eu preciso, de fato, trazer à memória um quesito muito importante para mim, Coronel Meira, que chama-se fé. Eu quero dizer que existem milhões de pessoas no nosso país que passam as madrugadas em claro orando.
mulheres, homens de bem que oram para que haja justiça em nosso país. Então, ministro Alexandre Moraes, eu tenho a esperança que seu tempo está chegando. É bem verdade, Cabo Gilberto, que eu queria muito ter nascido em outro tempo, onde de fato eu pudesse tirar de outra forma esse ministro da cadeira onde ele está. Um ministro que envergonha e que não tem legitimidade de estar na posição que ocupa. É triste a realidade da nossa Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, existe, com licença da palavra, um lugar chamado Cabaré de Maria Boa. Está mais moralizado do que a Suprema Corte do nosso país. Qual brasileiro, falando com verdade do coração, vai dizer que acredita nos julgamentos realizados pela Suprema Corte do nosso país? Se o STF está na condição que está, aonde nós iremos parar ou onde nós já chegamos? De fato, qual exemplo nós iremos deixar ou estamos deixando para as futuras gerações? Quando saí de casa hoje, o deputado Luiz Lima falou sobre a sua mãe, minha esposa também citou. Deixei 4 filhos em casa, ela disse: meu filho, você vai mais uma vez para ali, está se expondo. Não adianta nada, já são mais de 30 processos de impeachment, nada acontece, porque parece que de fato a Constituição foi feita para passar pano, realmente para proteger criminosos no nosso país. Mas eu disse que trouxe a lembrança aos 21 anos de polícia militar. Às vezes que eu fui à rua combater o crime, mesmo sabendo o risco de morrer, mesmo com o sacrifício da própria vida, eu fui, prendi o bandido, mesmo sabendo que no outro dia a justiça poderia soltar. Mas eu estava cumprindo a minha missão, porque eu voltava para casa com a consciência limpa, sabendo que eu tinha entregue o meu melhor. Deus não me trouxe aqui, Deus não nos trouxe aqui para nos acovardar, General Girão. Deus nos trouxe aqui para cumprir uma missão. Um momento difícil, é verdade, um momento que de fato não sabemos aonde iremos parar. Um momento onde nós temos um homem inocente, com 70 anos de idade, sofrendo o que está sofrendo, preso, em um mesmo país onde o pior, o maior símbolo de corrupção está na presidência da República. Tem como um país desse dar certo? Eu digo que tem porque eu tenho esperança e tenho fé. Então não perdi a fé. Então eu creio que o Deus que nos constituiu para esse tempo é o Deus que fará justiça. É o Deus que não irá deixar nos envergonhar. Então eu creio sim, e quem sabe vai ser entrando 2026 com pré-direito, e nós teremos sim. E não vai ser vingança não, ministro Alexandre Moraes. Não vai ser vingança, vai ser um julgamento justo. Justo porque Deus é justiça. E você vai deixar essa cadeira, pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil, pelo bem dos homens de bem, pelo bem dos meus filhos, das minhas filhas que deixei em casa, pelo bem dos nossos filhos. Que Deus abençoe os jornalistas que estão tendo a coragem. Nesse momento, talvez, pode parecer até que tenha sido tarde, mas antes tarde do que nunca. E tenho certeza, vocês um dia nos abandonaram, mas nós não iremos os abandonar. Tenha certeza. Se vocês permanecerem firmes, tenho certeza que vocês não estarão só. Quero agradecer ao Cabo Gilberto, que muito nos honra como líder da oposição, um cabo de polícia militar que hoje lidera a oposição com muita honra na Câmara Federal, e a todos os outros que vieram aqui. Não estão todos os representantes ou todos os deputados e senadores da oposição, devido a alguns já terem compromissos acertados, mas aqui é como o Exército, não estão todos, mas estão todos representados. Um pouco antes de vir para cá, o senador Rogério Marinho me ligou, ainda estava no apartamento, e ele disse: Gonçalves, não tive como chegar, mas você e o deputado Girão, tenho certeza que me representa nessa missão. E eu disse: senador, tenho certeza que o senhor estará representado, porque o senhor já me representou em várias outras missões. Contem sempre comigo. Brasil, não iremos desistir do Brasil, tenho certeza disso. Vamos vencer, e Alexandre Moraes vai sair dessa cadeira, e quem vai tirar é Deus. Al Capone, personagem muito famoso, inclusive tem filmes sobre ele, um cara que era um dos mais violentos bandidos da história norte-americana, assassinou várias pessoas e a polícia nunca conseguia colocar a mão nele. Porque assassinato você precisa dali de prova e aquela coisa toda, né? Mas chegou um momento que alguém se iluminou e contornou aquilo tudo, e Al Capone acabou caindo por causa do patrimônio aparente, sem lastro, sem declaração. Foi isso a queda do Al Capone. Bom,
Por que eu estou falando isso? Porque depois de tantas atrocidades de algumas pessoas que comandam a República hoje, e eu não falo de ninguém daqui da Câmara ou do Senado, ou muito menos do Executivo, eu estou vendo o ocaso de algumas carreiras justamente por causa do vil metal. Mas isso é um problema bem mais amplo do que a gente fulanizar esse debate só no Alexandre de Moraes. Porque, na verdade, o que está podre, deputado Cabo Gilberto, é o nosso sistema que está podre, apodreceu. E ele foi corroído por uma série de fatores, inclusive responsabilidade do Legislativo. E eu cito, por exemplo, quando ele começou a ser corroído. Quando ele começou a ficar amplamente politizado a ponto de chegarem ao entendimento, e isso foi dito pelo recém-ex-ministro Barroso. Ele disse que o papel do STF era contra-majoritário, representativo e iluminista. Eu nunca vi uma declaração tão arrogante do ponto de vista institucional como essa. À época eu ainda estava no Senado e eu alertei da tribuna do Senado para o perigo daquilo. Falei, representativo carece de voto, carece de apoio popular. E se querer, se pretender iluminista, aí nem voto. Que conversa é essa de que um ministro ou um órgão vai ser o farol que vai guiar a sociedade para lá ou para cá? É o contrário. Isso é como se o rabo abanasse o cachorro. Então, nós chegamos a esse ponto, General Girão, pelo seguinte, porque cada vez que um ministro decidiu, quando a decisão era para ser tomada aqui, foi enfraquecendo o poder supremo do povo. A ponto que eles chegaram à conclusão de que povo não tem poder nenhum. Chegaram à conclusão de Luís XIV, né? O Estado sou eu, né? A lei sou eu. E aí eu quero parabenizar o líder da oposição por ter, seu primeiro ato como líder da oposição, ter feito essa pausa aqui, para convocar a todos a virem, para a gente tratar de um problema urgente. Esse problema nós precisamos tratar no varejo, sim, porque é gravíssimo. Agora, já deixo aqui a minha provocação, líder Gilberto, para que a gente possa propor imediatamente uma reforma, a tão sonhada reforma do Judiciário, que já foram feitos alguns arremedos. Na legislatura passada, eu recebi até uma sugestão do então juiz, hoje desembargador do meu estado, o desembargador Saboia, que ele dizia o seguinte: por que está acontecendo essas coisas, pastor Eurico? Por que nós estamos vendo toda essa dissensão? Porque as cortes, não só o STF, mas as cortes foram deixando de ser compostas pela maioria de magistrados, Cabo Gilberto. O advento do quinto, que era para ser uma exceção, ele se tornou praticamente a regra. E no caso do STF, a chamada indicação política passou a ser política partidária. E aí virou coisa de partido, a ponto de um deputado falar uma coisa e o sujeito não gostar e falar, vai lá e prende ele. Não, mas não tem flagrante, prende. E prenderam o deputado no meio da noite. E daí os desmandos eu não vou aqui narrar para não cansar ninguém. Mas o fato é que eu tenho uma PEC, estou coletando assinaturas, espero o apoio de todos os colegas, que propõe da seguinte forma, para a gente não se alongar, que quem entrar pelo quinto, ele vai disputar a vaga nos tribunais superiores pelo quinto. Então, se eu sou advogado, entrei no Tribunal de Justiça como advogado, a próxima vez que eu for, por exemplo, disputar uma vaga para um outro tribunal superior, eu continuo disputando pelo quinto, porque eu entrei pela advocacia. Porque o que acontece? Hoje, a boa parte dos tribunais, quando você vai ver, é composta quase toda de advogados. Quantos ministros no Supremo hoje tem oriundos da magistratura? Um. Então, o que a gente propõe é o seguinte, que o STF passe a ser o ápice da carreira do Judiciário.
que o presidente vai poder continuar escolhendo, mas ele vai escolher dentre os ministros do STJ. Isso melhora e cura essa anomalia do sujeito entrar e passar 35, 40 anos no STF. Então eu encerro aqui dizendo o seguinte: eu não sei qual foi a fagulha que deu esse incêndio para cima do Alexandre de Moraes. E nem me interessa, o importante é o fogo. Porque uns dizem, não, é briga do André Esteves com o Banco Master, com a XP, com... não interessa. Outros dizem, não, é o governo Lula. Para nós não interessa. A imprensa que é antes... Não, a imprensa está indo... Está perfeito. Está perfeito. Qual o objetivo da oposição? Sanar, pelo menos momentaneamente, essa ferida. O ministro Alexandre de Moraes, ele passou da hora de sair e agora encerro mesmo dizendo o seguinte: eu passei em frente ao gabinete do presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, ele está em reforma. E eu espero que essa reforma do gabinete, essa reforma física, essa modernização dos espaços seja simbólica e que ela aponte para um horizonte em que, voltando, o presidente Davi possa abrir esse impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero aproveitar para parabenizar a todos da imprensa. Eu fico muito feliz por ver parte da imprensa aqui. Eu que sou sindicalizado também na imprensa e me sinto orgulho da verdadeira imprensa do Brasil. Quero parabenizar aqui o nosso líder, Cabo Gilberto, parabenizar o nosso senador Magno, tem sido um baluarte corajoso, e eu só lamento que o Senado nos faça vergonha com a sua representatividade, que lá temos um grande número que estão muito distante da sua maneira de ser, da sua maneira de agir, da sua forma de pensar Brasil e defender a nossa pátria. Precisamos de homens ali que têm o seu caráter. Essa é uma realidade. Aproveito para saudar as mulheres desse Brasil, através dessa mulher aqui, ó, a irmã Hilda. Um ícone, um referencial. Chega aí, por favor, mais perto aqui do senador aqui. Um referencial. Ela, com essa Bíblia, a história dela está no mundo. Uma terrorista. E esta é a arma que ela usou para destruir o Brasil. Que coisa, hein? Essa é a verdade. Que coisa, o Brasil. Gente, não vou repetir nada do que aqui foi falado. Apenas dizer que nós temos o STF, Supremo Tribunal Federal. Temos o STJ, Supremo Tribunal da Justiça. Tudo são siglas. E eu queria lançar uma sigla nova aqui hoje. O SQJ. Só queremos justiça. Só isso. Peço desculpa a todos vocês mas é importante que todos falem, os parlamentares que vieram, os parlamentares da oposição que suspenderam momentaneamente o recesso parlamentar, estão aqui na capital federal, nesse momento tão importante da República, que toda a imprensa brasileira tem conhecimento. Eu quero agradecer os parlamentares que estão presentes, o deputado Luiz Lima, Carlos Jordi, Farru, Hélio Lopes, Zé Medeiros, Coronel Meira, Delegado Caveira, General Girão, Marcos Polon, Rodrigo Dazaeli, Pastor Eurico, Daniel Freitas, deputado Alan Garcês, senador Magno Malta e o senador Wellington Fagundes e o deputado Marcel Van Hatten. Esses parlamentares estão representando aqui aproximadamente 120 deputados e os dois senadores estão representando aproximadamente 25 senadores. Como eu falei anteriormente no início da nossa coletiva, eu estou à disposição para as perguntas da imprensa brasileira. Excelente. Vejam só, pessoal, queríamos protocolar já hoje, só que recebemos muitas informações de vários parlamentares que queriam participar desse momento e já tinham agendado as suas viagens com a sua família, já que trabalharam o ano todo. Não é porque a gente aqui está aqui é melhor do que os outros parlamentares, nada disso. Alguns já tinham feito programações. Então, por conta disso,
e do recesso parlamentar do Congresso Nacional, nós iremos colher o maior número de assinaturas. Já estamos aqui com 120 praticamente. Queremos que esse número chegue, quando voltar do recesso, no dia 2 de fevereiro, ou melhor, no dia 1º, chegar a 200 assinaturas. É um número bastante viável. Então vamos deixar aberto para os demais parlamentares assinarem esse super pedido de impeachment, que aqui não tem partido, meus amigos, que é superpartidário. São vários partidos, vários da Câmara dos Deputados e vários do Senado Federal. Não é o único partido que está encabeçando esse processo de impeachment contra o ministro Moraes. 14 senadores até agora e vamos conseguir mais, se Deus permitir. Mais de 100 deputados. – 114 assinaturas. Isso. Exatamente, iríamos protocolar hoje, mas como vários parlamentares pediram para participar desse momento, iremos fazer, deixar aberto para a colheita das assinaturas, para ter mais força política do Congresso Nacional, de deputados e senadores, para apresentarmos quando acabar o recesso do Congresso. A CPMI já tem 170, falta só uma assinatura de deputados, e se eu não me engano já tem 20 senadores. Está bem mais avançado a CPMI do Banco Master. Falta só um, que é um terço, falta 7 senadores e um deputado apenas. Eu acho que até o término do dia conseguiremos as assinaturas completas. Exatamente. É porque, vejam só, a gente fala muito da presença da Câmara e da presença do Senado, mas ele é um senador e um deputado. É a questão da força política. Nenhum senador vai contra 41 senadores. Nenhum presidente da Câmara vai contra 257 deputados, porque são a maioria absoluta das respectivas casas. Então a gente vai pressionar todos os senadores. O senador Magno Malta, que está aqui, que eu fiz questão dele acompanhar a resposta à imprensa, é importante a presença dele, já que ele é um combativo senador da República de muita história. Ele sabe o que eu estou falando, é a pressão política que vai fazer com que Davi Alcolumbre ele dê prosseguimento. E aqui eu quero deixar claro, como liderança da oposição, que não estamos dando já o resultado do julgamento, falando que o ministro é culpado. Nós iremos dar ao ministro o direito de ampla defesa e contraditório que ele negou às vítimas do dia 8 de janeiro, que ele vem negando às pessoas que estão no inquérito das fake news, que foi aberto de ofício sem distribuição, rasgando o regimento do Supremo Tribunal Federal e o devido processo legal. Iremos dar todo o devido processo e a ampla defesa e o contraditório. É aberto o processo de impeachment, o ministro vai se defender. E a casa julgadora, que é o Senado Federal, vai dizer se ele está certo ou se ele está errado. Se ele estiver errado, tem que ter 54 votos para que ele seja impeachmentado. Se não tivermos os 54 votos, volta ao que está acontecendo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, se o Senado abrir com 41 assinaturas, ele abriu o senador Alcolumbre abrir, eu creio que vai passar de 54 votos. E a estratégia também, a opinião pública. Acho que a pergunta dele, e o motivo também, tem uma direção. O motivo. Bom, deixa eu... Gente, eu já tinha... Nosso líder que pediu para que eu ficasse para esse momento. Eu acho que a sua pergunta girou em torno de que já tem outros pedidos e não aconteceu nada. Então, nós estamos dentro daquela vibe de que água mole pedra dura, bate até que fura. Nós não desistimos em nenhum momento. E nesse momento parece que nós não estamos sozinhos. Nós insistimos tanto que chegou um momento que a gente dizia, tem um tumor. Eles diziam, não, isso é só uma verruga. A própria imprensa dizia, não, é um tumor, ele está crescendo. Não, é só uma verruga. Não, pode colocar um band-aid. Não, já é um câncer.
E a própria imprensa dizia, não, coloca o band-aid que resolve. Chegou a hora que virou gangrena e câncer e a própria imprensa entendeu. Diz, não, realmente vai precisar amputar. A nossa felicidade nesse momento é que nós temos um somatório. O somatório, hoje não estamos sozinhos, o parlamento, mas nós temos hoje parte da imprensa e uma outra parte também que compreende essa verdade, mas não ainda teve coragem de verbalizar. Alguns meios de comunicação que sabem da verdade, mas não vão verbalizar, porque sabem da ameaça, que já estão sofrendo ou que sofrerão, quem sabe, uma sanção geral. Eu falo do ponto de vista de investimentos de publicidade, né? E outros jornalistas que não vão verbalizar, mas sabem da verdade, e isso é muito importante para nós. Estão cientes da verdade, mas não vão verbalizar exatamente porque sabem qual é o ambiente. Não há ordenamento jurídico, o país não vive esse momento, nós não temos Constituição, não há assim nada que nós estamos agora junto com a imprensa tentando resgatar. Então, assim, a Malu Gaspar, que teve esse desprendimento todo, parece até que havia uma expectativa de que a própria Globo tivesse aqui, ou o jornal Globo, não sei se está aqui, deve estar aqui, porque nessa hora nós também nos dispomos. Está sim, agora. Está falando a verdade. Tem a jornalista da Globo. Legal. Então, assim, quando ela vai lá e verbaliza, ela está dizendo assim, olha, eu vi o meu irmão Pereira dizer, olha, assim, não dá mais. Passou do limite, tipo, não dá mais, assim, para você tentar, essa pílula não tem mais como você tentar adorar, a pílula aconteceu, já foi, né? Então, assim, essa é a nossa esperança, respondendo a você, que realmente tem muitos pedidos, eu participei de muitos pedidos, existem pedidos até da época que era ativismo judicial, hoje é ditadura mesmo, e eu sabatinei, Alexandre Moraes, eu sabatinei o senhor Barroso, que já fez, já foi, que já foi tarde, mas sempre acreditando. Agora nós estamos acreditando um pouco mais. Estamos entrando em 2006 com o pé direito e dizendo ainda estamos aqui. A estratégia, só para complementar uma coisa aqui assim, a estratégia nossa está dando certo. Nós tanto pressionamos durante o ano de 2025, 24 e 23, que agora a imprensa veio para o nosso lado também, vocês estão do nosso lado levando mais denúncias, então a gente está somando. Agora é a opinião pública cada vez mais se alimentada com essas informações. No passado, parecia ser impossível o Lula sofrer o impeachment. Até onde o povo hoje pode acreditar que o impeachment do Alexandre de Moraes possa sair? Sem dúvida nenhuma, pode acreditar 100% que é totalmente viável o impeachment do ministro agora. Dando continuidade à resposta do senador Magno Malta, teve vários pedidos, tem mais de 30 contra o mesmo ministro, é o campeão de pedido de impeachment. Então a opinião pública está totalmente favorável, não só de agora, como de antes. Só que agora com esse caso do Banco Master, explodiu e toda a imprensa brasileira está divulgando. Então eu não tenho dúvida que hoje temos ambiente político, jurídico, para afastar o ministro da Suprema Corte. Mais alguma pergunta, senhores e senhoras? Então, muito obrigado pela presença de todos e estamos à disposição sempre. Feliz ano novo a toda a imprensa brasileira, a todo o povo brasileiro, como liderança da oposição. Agradecer mais uma vez a todos os parlamentares, agradecer a todos os meios de comunicação que vieram nesse momento difícil. Eu sempre estou reiterando, momento difícil. Esse momento difícil da nação brasileira, que todos têm conhecimento. Então, mesmo assim, eu quero desejar feliz ano novo a todos nós, muita prosperidade e que o Brasil avance no próximo ano e entraremos sim com o pé direito, se Deus permitir. Muito obrigado a todos.